Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Desejamos que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Estamos aí começando mais um dia. Hoje nós vamos aí continuar a nossa leitura na introdução de Mateus, autor e título. E vamos assim dar sequência no nosso caminhar com Jesus, amém? Vamos começar nossa oração da manhã. Senhor nosso Deus, gratidão por mais um dia diante da Tua Palavra. Hoje, ao olharmos para a história de Mateus, pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar além do texto, ver o Teu chamado, a Tua graça e o Teu propósito em cada detalhe. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, sensibilidade e verdade para que esta leitura gere transformação real dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para a nossa leitura. Então, quem está acompanhando aí, introdução, autor e título, nós vamos dar sequência no que nós começamos ontem. Amanhã a gente entra em outros temas, mas ainda dentro da introdução, tá? A gente vai aí mais aí alguns dias dentro dela. Nós paramos, no parágrafo. No entanto, ainda que Mateus tenha tomado como base o Evangelho de Marcos, isso apenas teria acrescentado mais credibilidade apostólica a Mateus, uma vez que a evidência sugere que o próprio Marcos dependeu amplamente do testemunho do apóstolo Pedro. Quando Jesus o chamou, Mateus estava sentado na coletoria, capítulo 9:9, cobrando impostos para Herodes Antipas. Isso pode ter acontecido ao longo de uma rota comercial de aproximadamente 6,4 quilômetros de Cafarnaum. Contudo, a narrativa que envolve o chamado de Mateus passa em Cafarnaum, capítulos 9:1, 7, 10 e compare também capítulos 4, 13. Assim, a coletoria pode ter estado junto ao Mar da Galileia, em Cafarnaum, visto que Herodes também cobrava impostos dos pescadores. Em seu chamado no primeiro evangelho, a referência é a Mateus, capítulo 9:9, enquanto o evangelho de Marcos e de Lucas o descreve como Levi, filho de Alfeu, Marcos 2:14 e Levi, Lucas 5:27. A razão dessa variação nos nomes tem suscitado muita discussão, mas a maioria dos estudiosos entende que o cobrador de impostos tinha dois nomes, Mateus e Levi, os quais ou ele possuía desde o nascimento ou que adotara após sua conversão. O fato de trabalhar como cobrador de impostos sugere que Mateus tinha treinamento em técnicas relativas à escrita e que assim estava apto a escrever, ao passo que sua identidade como cristão, judeu galileu, sugere habilidade para interpretar as palavras e ações de Jesus à luz das expectativas messiânicas. Então, nós paramos por aqui hoje e amanhã a gente continua. Analogia clarididática. Deus chama no lugar onde ninguém espera. Mateus estava sentado na coleira. Pensa nisso como alguém sentado no guichê da vida.
um trabalho visto com desconfiança, uma função que muitos julgavam, um lugar onde ele era mais rotulado do que conhecido. E é exatamente ali que Jesus passa. Jesus não chama Mateus quando ele já está pronto, nem quando ele já mudou de vida. Jesus chama Mateus no meio do cenário em que ele ainda era criticado. Isso é muito forte para nós, porque mostra que o chamado de Deus não depende do nosso passado, e sim do futuro que Ele quer construir. Que lindo isso, né, meus amores? Então, às vezes a gente fala, eu não estou preparado para fazer a obra que Jesus quer que eu faça. Mas Jesus não está esperando você estar preparado. Jesus só quer saber se você está disposto, se você quer seguir. E aí Ele vai te preparando, Ele vai te lapidando, Ele vai nos lapidando, né? Porque eu também me coloco que estou ainda sendo lapidada e preparada por Jesus, mas estou pronta. Então não tem a ver com o que fui e nem com o que sou. Tem a ver com o que Jesus quer que eu seja, com o que Deus quer que eu seja. Amém? E a própria questão do nome nos ensina algo lindo. Mateus também era chamado de Levi. Muita gente tem 2 nomes na vida. Um nome que o mundo deu, rótulo, história, culpa, reputação. E o nome que Deus revela, identidade, missão, propósito. Quando Deus chama, quando Jesus chama, Ele não apaga a história, Ele ressignifica. Que lindo, né? Não é deixar de ser quem você foi ou deixar de fazer o que você fazia, simplesmente. É ressignificar-se, é melhorar-se, é mudar o que precisa, é fazer o que necessário é estar preparado para seguir o Pai. O homem que lidava com números e registros, que tinha prática com escrita e organização, depois se torna alguém que registra o Evangelho e apresenta Jesus como o Messias. Ou seja, Deus reaproveita habilidades antigas e transforma em ferramenta santa. Deus reaproveita as suas habilidades antigas e transforma elas em ferramenta santa. E tem mais. A menção de Marcos como fonte ligada a Pedro também nos lembra que Deus constrói a verdade por testemunhos que se confirmam. Não é competição entre relatos, é como se Deus dissesse: eu vou firmar a mensagem de modo que ela se sustente por múltiplas vozes, mas com o mesmo centro, Jesus. Então, hoje a mensagem é: se Deus chamou Mateus na coletoria, Ele também pode te chamar no ponto exato onde você está e transformar a sua história em propósito. Que forte isso, né? Deus, Ele pode olhar para você nesse momento e te chamar a fazer grandes coisas. Jesus pode estar nesse momento te convidando a fazer algo pela sua vida, pela vida do outro, pela sua casa, pela casa do outro. Está te convidando a fazer algo por Ele, a pregar o seu Evangelho, a falar dos seus amores, a auxiliar, enviando luz para quem precisa,
intercedendo por pessoas. Não importa aonde você está e como você está hoje. Importa só você almeja, você deseja. Então Deus escolhe as pessoas que desejam seguir com Ele e não preparada para isso, porque Ele vai nos preparando ao longo do tempo. Ele vai lapidando e vai mostrando a forma que Ele quer. Não foi assim que nós começamos nosso estudo? Nós íamos começar pelo YouTube, não deu certo. Aí começamos pelo... a gente ia começar pelo Instagram, não deu certo. Aí começamos pelo YouTube ao vivo, também não deu certo. E aí resolvemos fazer dessa forma, porque é assim que Deus queria. E deu super certo. E tá super leve para mim. E provavelmente vocês venham acompanhando com êxito, porque vocês não se cobram para ficar ao vivo, e vocês ouvem quando vocês podem durante o dia. E eu também gravo, às vezes às 7, às vezes às 6, de domingo às vezes às 9, às vezes às 9h30, às vezes às 8. Então, Deus ele não quer algo combinado. Deus quer algo leve e livre. Amém? Pensemos sobre isso. Porque as nossas habilidades antigas vão sendo transformadas. Nós não vamos deixar de ser quem nós somos. Nós só vamos melhorar quem nós somos. E vamos modificar a forma que aprendemos para direcionar a rota. Amém? Vamos orar? Vamos interceder por todas as pessoas que precisam nesse momento e que possam, assim, trazer essa granditude de conhecimentos para nós. E essa gracitude de veracidade e amor que Jesus tem por todos nós. Senhor nosso Deus, gratidão pela Tua palavra, que nos mostra que o Teu chamado alcança pessoas reais, em lugares reais, com histórias reais. Pai, assim como o Senhor chamou Mateus no meio da coletoria, visita agora cada coração que está nos ouvindo. Que o Senhor levante os que se sentem indignados. Que o Senhor levante os que se sentem indignos, cansados, culpados ou esquecidos. Que caiam por terra os rótulos e que a identidade que vem do Senhor se estabeleça. Abençoa, Pai, cada pedido colocado diante de Ti. Traz cura para os enfermos, força para quem está em tratamento, alívio para as dores e restauração para o corpo. Abençoa também as famílias, os relacionamentos, o trabalho e os caminhos de cada um. E que nesse dia o Senhor nos ajude a responder como Mateus respondeu, com prontidão, com fé e com entrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Eu vou amar ler o Evangelho de Mateus com vocês, porque é um dos evangelistas, é um dos apóstolos, na verdade, desculpa, é um dos apóstolos que eu mais tenho admiração. Porque ele simplesmente olhou e falou: eu confio em Ti, e eu Te seguirei, e eu deixo tudo para trás, para que o Senhor faça a transformação na minha vida. Amém? Beijo, meus amores, uma ótima terça e até amanhã.